boa noite, 21 horas. Estamos aqui começando hoje o nosso terceiro programa desta edição especial em celebração às mães no mês de maio. Estou aqui com meu companheiro Fabiano Fernandes. Boa noite. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Mais um programa muito inspirador, né? Aliás, todos nós... Tem sido. Todos os programas. Todos os programas. Mas falar de mãe é diferente, né? É um sentimento diferente. E as mulheres guerreiras que empreendem e ainda tocam as suas famílias, né? Porque nós homens somos daquele jeito, né? Ajudamos, tentamos fazer o melhor, mas quem resolve mesmo é a mulher. Não podemos deixar... Tá bem emotivo esse programa, então já vai chegando aqui, curte... Comenta aqui o que você está achando do nosso bate-papo, compartilha com seus amigos e não esquece de ativar o sininho para você sempre receber as nossas notificações quando a gente entrar aqui, tá? Estamos com ela, Lica Cinelli, aqui. Bom, primeiramente, super obrigada, né, por esse convite. Fiquei super honrada e muito feliz em poder dividir com outras pessoas, outras mulheres, principalmente, essa minha trajetória. Ô, Lica, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? De que, assim, ainda que seja uma edição especial em celebração para a mulher, é um assunto que também de conversa com os homens, né? Porque, assim, o homem também, enquanto empresário, ele precisa entender que a gestão da maternidade dentro da empresa também repercute em produtividade, em melhores resultados, né? A gente tá vivendo um momento que isso tudo tá dentro do negócio, né? Assim como existem mulheres que são líderes e empresárias e vivem isso no dia a dia, eu também tenho homens que estão fazendo a gestão disso e lidando com o seu time, né? Exatamente. Como é que ao longo da... Já vou até fazer a primeira pergunta antes de apresentar. Como é que ao longo da sua vida você... empresarial, você teve essa sensibilidade de alguém que se importasse com o seu momento mãe? Empresarial ou antes? Antes, na corporativa, digamos assim. Bom, eu trabalhava no mercado financeiro, né? Então, saí da faculdade e fui para o mercado financeiro. Só homem. A maioria é mercado financeiro. Não, a maioria não. Eu fui a primeira... Primeiro eu trabalhei em banco, em asset, que tem bastante mulher, porque era comercial e tal. Depois eu fui ser broker, né? Eu fui ser operadora de câmbio, de mesa de câmbio em corretora. Quer dizer, principalmente naquela época, era um mercado totalmente masculinizado, né? Eu fui a primeira mulher da minha corretora. Então eu tive que abrir um espaço muito grande. E uma frente também, né? Porque depois vieram outras mulheres. Vieram outras e hoje é bem distribuído. Não falo 50-50, mas é bem distribuído. Legal. E aí, como é que era essa relação do corporativa ali? Olha, bem complicada. Muito masculinizada, como eu falei. Então, respeito era uma coisa que não existia. E aí eu tive que construir isso ao longo do tempo. Eu trabalhei 10 anos no mercado financeiro e eu tive meu primeiro filho no mercado financeiro, né? Então, a minha gestação no mercado financeiro, com aquela gritaria, porque eu atendia tesouraria de bancos. Não é que eu era pessoa física com pessoa... Não, eu atendia tesourarias. Então, eram tesourarias gigantes. Então, era uma gritaria, porque ainda existia o operador de pregão, Então, eu acho isso muito engraçado, porque, assim, por mais que a gente esteja hoje no mercado contemporâneo, a gente recebeu uma pessoa que chama Mara, e ela estava falando exatamente isso. Ela é uma mulher 60+, um programa de diversidade que a gente fez, e ela trabalhou, se não me engano, não foi você que fez comigo o programa, não lembro? Foi, sim, no ramo gráfico. No ramo gráfico. E ela falou assim, Calil, você imagine eu, sei lá, com 15, 18 anos de idade, trabalhando no ramo gráfico totalmente masculino, e ela sofreu assédio dentro do elevador, assim, de ser pressionada ali, porque era só ela de mulher. E pra gente ouvir isso hoje é tão absurdo, mas é uma coisa que devia acontecer muito, né? Eu acho que, além do assédio, o pior é você ter que se provar todo o tempo. Porque você é muito melhor que os... É melhor e você tem que se provar o tempo inteiro.
E é assim, uma coisa que ninguém te ensina a fazer isso. Você teve que se virar sozinha, né? Me virar, porque eu precisava de muita garra. Quando eu fui trabalhar no mercado financeiro, eu fui fazer economia, na realidade, porque... Bom, então vamos parar aqui. A Lica Cinelli, ela é formada em economia, atuou 10 anos no mercado financeiro, hoje é mãe de 2 meninos, o João Pedro, de 16 anos, e o Luiz Felipe, de 14 anos. Atualmente, aí há 10 anos, ela é CEO da clínica Lica Cinelli, que é o nome dela, né? A clínica leva o nome dela, em 2 unidades, certo? Exatamente. Hoje, quais são as unidades que vocês têm? Itaim, Bibi, né? E perto do Shopping Eldorado, ali, tem gente que fala que é Pinheiros. Não sei se é Pinheiros, mas mas é onde Pinheiros. Na verdade, a de Pinheiros é nova, né? Não, é a principal. É a principal? É a principal. Eu pensava que a do Itaim era a principal. Não, é a principal. Do Itaim, a gente inaugurou em 2019, pré-pandemia. Uau! Como é que foi? Uma loucura. Uma tristeza, né, gente? E eu inaugurei 2, né? Eu inaugurei Alphaville em agosto de 19 e Itaim depois de 45 dias, em outubro de 19. Já estava tudo programado. Já. Aí inaugurei e pandemia veio começo de 20. Foi muito difícil, né? Mas eu tenho um orgulho de falar que eu não mandei um funcionário embora. Que bom. Que talvez eu fizesse algumas coisas diferentes, tá? Sim, mas sim. agora já passou. Mas eu tenho muito orgulho de dizer que nenhuma família ficou desamparada comigo. Eu não diminui salário, eu peguei empréstimo para poder pagar todo mundo. Porque assim, eu acreditava no negócio. Isso é uma loucura. Assim, a Redcai, ela nasce justamente na pandemia. Nós conversando, eu, Calil e o Vinícius, né? E nós falamos, poxa, como esse pessoal vai trabalhar agora? Como nós vamos tocar as nossas empresas? E como nós acreditamos demais no network, como uma transformação, como uma prospecção de venda e resultados tão expressivos, nós pensamos juntos, vamos montar uma rede de network. E a Redcai nasceu justamente nesse modelo para atender empresários como você. Porque assim, realmente foi uma loucura, porque ninguém imaginava que restaurantes iam ficar fechados, que salões ficariam fechados, né? Você podia pensar tudo, tal mercado, a tecnologia vai tomar conta, tal mercado, mas poxa, ninguém vai fechar um restaurante, porque todo mundo almoça todos os dias. Todo mundo vai no salão semanalmente. E na verdade, foi uma situação, assim, totalmente sem controle. Ninguém sabia o que ia acontecer no primeiro momento. Semana, né? Eram 15 dias, 15 dias. E depois ninguém sabia gerenciar aquilo. Então, assim, você tá contando essa história, mas a gente já ouviu, assim... O tempo todo, né? Milhares de histórias, porque a maioria das pessoas... Assim, e é legal, porque a Redcai também nasceu desse processo. Mas, assim, a gente conhece gente que fechou, né, que quebrou. A gente conhece, a gente teve muita dificuldade. Então, assim, no final das contas fica isso que você falou, o orgulho de ter passado, de ter conseguido gerenciar as coisas ali e tal. E ainda tá bem difícil, né? Eu fechei Alphaville, segurei 3 anos, daí eu falei, não, gente, a gente tem que focar no que tá dando certo. O que não dá dando certo, tem que enfrentar. Exatamente. Sim. Entendeu? É porque ninguém monta e até ter coragem para falar assim, Mas você sabe como eu tive essa coragem? Eu, como empresária, já deveria ter tomado essa decisão muito tempo, há muito tempo. E aí, na minha pessoa física, né, enfim, na minha família, aconteceu uma coisa que para mim foi muito ruim, assim, muito triste, muito, enfim. E aí eu fiquei com aquele processo de degustação daquela situação. E aí, na hora que eu acordei, eu falei assim, oi, eu tô com mimimi de ir lá e fechar uma empresa. Se realmente tivesse acontecido isso, né, na minha família, aí sim ia ser um desastre. Fechar uma empresa, a gente tem que enfrentar. Tem. Porque dá para enfrentar. Exatamente. Né? Porque está na nossa mão. Então, isso me deu força para poder enfrentar. E às vezes... E dar um passo para trás. Existe um ditado a 25 de março, quem trabalha lá sabe, que dizem que os grandes empresários da 25 de março fecharam pelo menos 5 empresas. É? Não duvido. Existe esse ditado que corre naquela região, né? O empresário, para ser bem sucedido ali, ele tem que ter tido pelo menos 5 insucessos. Olha, e assim, e tem que ser muito guerreiro, porque realmente cada queda vem a frustração, vem a sensação de impotência, né? Mas eu sempre digo, né? Não é só flores, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala, nossa, você é empresário,
Cara, tem as dores, tem solidão, tem sofrimento, tem um passo atrás para dar dois para frente. Sabe o que é triste? Porque eu inaugurei a Alphaville em agosto. E em janeiro, o negócio já estava se pagando, já estava equilibrado, né? Poxa, se você pensar que você está indo para outra cidade. Sim. E em 7 meses você está se pagando. Poxa, para mim estava lindo, porque no começo dali, que eu sofri lá 4 anos. Foi muito difícil. É porque eu sou muito guerreira, né? Então, eu estava, que beleza, o negócio já está redondo. Então, eu fui segurando os 3 anos da pandemia porque eu acreditava no negócio. Então deixa eu dar mais 6 meses. Vou esperar um pouquinho mais. Mas, enfim, aí, graças a Deus, essa luz... Lica, sabe o que eu acho muito legal nessa sua fala? É assim, que a gente... até estava falando sobre isso esses dias. Tipo assim, é óbvio que o estudo é importantíssimo, né? Não se questiona isso. Mas assim, você tomou uma atitude muito difícil, baseada numa força interior sua, né? Como você disse, em algum momento você acordou. Ou seja, a gente precisa ficar mais atento aos sinais da gente, do nosso corpo, pra gente tomar decisões difíceis, né? Porque você não foi fazer um curso, você não participou de um treinamento e alguém te deu um gatilho. Você sentiu aquilo, né? Que tinha que acontecer. Isso faz parte do amadurecimento empresarial nosso, né? Eu fui construindo essa força, na realidade, né? Porque era uma força que já estava lá. Né? Porque você não chega e fala... Sim. Né? O empresário, é a gente... muito difícil. Né? A gente... Então, é muito difícil, é muito difícil, sabe? Mas isso eu acho muito legal quando a gente fala de passo atrás, né? Às vezes, no primeiro momento, a gente tem uma sensação de fracasso. Apesar que, no meu caso, eu ainda... Como teve a pandemia, não foi tão cruel assim, sabe? Bom... Ainda tinha uma desculpa ali. Mas eu falo... Pra dar uma acariciadinha aqui, sabe? Mas eu falo, em alguns mercados, eu tive casos na minha empresa de ter um cliente que era um cliente que tinha um faturamento alto. E o dia que ele foi embora, eu descobri que foi a melhor coisa que aconteceu na empresa. Pois é. Porque assim, ele tomava tanto tempo operacional que, na verdade, aquele volume financeiro era prejuízo, não era lucro. Sim. E muitas vezes, quando você está dentro, é como um problema, Você não consegue enxergar. Quando você sai, coloca a cabeça para fora, você olha para ele e fala, cara, mas é só tirar essa peça aqui, vai funcionar. Então, assim, muitas vezes a gente tem essa noção, a gente não enxerga o quanto um passo atrás pode ser benéfica, inclusive, ter um faturamento maior. Isso é ótimo para o que vocês fazem, né? Esse networking, que você consegue expor isso para outras pessoas empresárias, né? Então, isso é super interessante. E outra coisa, muitas vezes eu chego em casa e eu tô lá o dia inteiro, tal, parará. Aí eu falo, Pedro, meu marido, tá acontecendo isso. Aí ele fala, por que você não faz isso? Como se fosse assim, tava lá, mas você tá tão no furacão do negócio, né, que hoje menos, porque antigamente eu fazia exatamente tudo na clínica, né, desde pagamento, RH, tal. Hoje eu já tô mais na operação estratégica, então você consegue olhar um pouco de fora. Pouco. Mas eu acho que esse também é um dos grandes diferenciais da Redcai, porque justamente traz essa oxigenação. Essa né? troca, né? Porque assim, você, por exemplo, da área estética, se você senta com um advogado tributário, por exemplo, ou se você senta com uma contabilidade, ou se você senta com um arquiteto, na verdade está acontecendo uma troca de figurinha. Né? Eu já passei por um problema, você também passou, como é que você reagiu a isso, como é que eu resolvi? Então, além dos negócios que se geram, isso também é muito importante. Você começa a enxergar de outra forma, porque né? as pessoas... do outro. Existem crenças limitantes, né? Que muitos empresários acham que eles não podem conversar com ninguém, não podem falar o que querem fazer. Eu tenho medo do meu concorrente. Com certeza. Muito. Tem gente que tem medo de abrir ainda a estrutura para alguém que alguém conheça. Parece que é uma obrigação, você precisa ser sozinho. E é exatamente o que a gente vem dizendo, né? Você não precisa ser sozinho, porque o sucesso, o dinheiro, né, a prosperidade vem pelo colaborativo. E a gente vive uma era da questão colaborativa, né? De tudo, desde aplicativo de deslocamento até internet. Mas a gente ainda tem pessoas que pararam no tempo e outras que têm muita dificuldade de entender isso, né? E isso é muito interessante para a gente poder até construir a nossa identidade enquanto empresário, enquanto empreendedor. Mas eu vou voltar lá para a tua história. Então, você trabalhava
Na agência? Não é agência, é no mercado financeiro, na corretora de valores, E aí nasceu o João Pedro. O João Pedro. E aí, dentro daquele ambiente totalmente masculino, você se torna mãe. Me torno mãe. Como é que foi isso? Tudo na minha vida foi muito programado, né? Então, como eu estava até dizendo, eu fui fazer economia, talvez eu não tivesse essa habilidade, mas final de infância e adolescência, meus pais faliram e eu queria, na realidade, promover uma vida melhor, né? Tá. Então eu encarei... Seus pais eram de qual área? Meu pai era muito da parte de vendas, comercial, tá. Mas enfim. Mas tinha empresa? Não. Tá. Teve empresa, depois... foi para a área de alimento, e depois teve outra empresa, enfim. E aí faliu. Ficou bem difícil, né? Nunca me faltou nada, mas eu queria... Aí o que eu vi? Eu olhei todos os meus amigos em volta, que fizeram economia, foram trabalhar no mercado financeiro e cresceram muito rápido, ganharam dinheiro muito rápido. Uau. E lá fui eu. Fiz faculdade de economia, eu sabia que eu queria trabalhar no mercado financeiro, porque eu queria ganhar dinheiro rápido, para poder ajudar rápido a minha família. E assim eu fiz. Então, tudo na minha vida foi muito programado. Então, o João Pedro, quando ele veio... Essa é só uma pergunta antes, mas resolveu? Você conseguiu ganhar dinheiro? Super. Tanto que foi bem difícil eu tomar a decisão de sair do mercado financeiro. Por exemplo, quando eu casei, eu e meu marido, a gente construiu tudo junto. Nenhum tinha nada. Pra você ter uma ideia, eu deixei um carro para os meus pais, ele deixou o carro dele para os pais dele, a gente comprou um junto quando a gente casou, ficamos com um. Tá. Então, assim, a gente construiu tudo junto. Quando a gente casou, eu ganhava muito mais que ele, né? E, graças a Deus, isso mudou rapidamente, porque daí eu pude ter meus filhos mais tranquilamente, entende? Ah, sim. Então, eu tive esse respaldo. Ir à busca do seu sonho também, né? Exatamente. Porque você já não era mais a provedora. Exatamente. Então, quando a gente não era nem novo, éramos namorados, ele teve que fazer uma mudança na vida dele. Ele falou, bom, eu estou aqui, se eu continuar aqui, daqui eu não saio, mas tem ali, ó, se eu for para lá, eu vou ganhar 1/30 do que eu vou ganhar, do que eu ganho hoje, mas a perspectiva de crescer é muito grande. Vou plantar para colher. Eu falei, por que você não faz? Ele falou, como que eu vou fazer se eu ajudo meus pais? Eu olhei para ele e falei assim, eu te banco. E assim ele fez. Homens. E aí ele entrou na empresa. Sonho de muitos homens, hein? Uau! Qual o nome dele? Pedro. Pedro, que homem de sorte, hein? Parabéns, mas isso hein? diz muito sobre parceria, né? De falar, nós estamos juntos. E aí eu tô falando isso porque lá na frente eu vou explicar, né, o que aconteceu. Entendi. E para as pessoas entenderem um pouco melhor como foi. Porque não é todo... É um dando escada pro outro ali. A vida é assim. E muitos casais, eles competem, ao invés de um ajudar o outro na parceria, né? Eles competem. Então, isso foi muito importante para minha maternidade, porque... Bom, aí vamos lá. Você programou o João Pedro. Aí, quando a gente casou... Bom, quando que a gente vai ter filho? Com 3 anos e meio que a gente estiver casado. Porque filho nunca está na hora. Ou você programa, ou você sempre vai querer postergar. É verdade. Se pensar de muito... Isso. Então, 3 anos e meio, eu tava tendo João Pedro. No meio daquela bagunça, no meio daquela gritaria. Uma gestação super agitada. E a abertura do mercado na época, hoje em dia é tudo eletrônico, né? Mas a abertura do mercado na época era eletrônico. E eu tinha que tomar Dramin para trabalhar, porque senão eu passava mal. Então, eu tinha que ficar naquela tela... morrendo de sono, que não podia errar, porque um clique ali são milhões, né? Meu Deus! E com todas as tesourarias, assim, Deutsche, Itaú, BNP, tudo. E você assim. Grávida? E eu grávida. Nossa! Só eu de mulher na mesa. Caraca! Então, os meus mais amigos, assim, o meu colega que dividia os clientes comigo, eles já tinham filhos. Então, eles foram mais... E eu já tinha conquistado um espaço. Legal. Né? Eu já trabalhava há, 7 anos, no mercado, né? Então, não foi assim. Então, foi muito difícil por conta do que eu fazia, que era muito estressante, né? É tenso, você passa nervoso. Então, isso
emocionalmente abala, não tem como. Não é que você vai lá, não é só o físico da gestação que eu passei. Eu passei uma gestação. E fora que a gestação você tem ali, tudo tá mudando, né? Então os nervos, além do emocional, a mulher tá totalmente diferente. Gente, você tem um ambiente agressivo e você fora do seu estar normal, né? E aí, eu já estava com 36 semanas. E um dia meu marido me deixou já não estava mais dirigindo, enfim. Aí meu marido me deixou na corretora e tinha uma reunião super importante, né? E aí eu estava lá operando, comecei a ter contração, com 36 semanas. Caraca! Aí eu cheguei pro meu colega e falei assim, olha, tô achando que eu tô com contração, segura aí meus clientes, que eu vou lá na sala de reunião. Cheguei na sala de reunião, era assim, tapete assim, eu deitei. Porque falavam para mim que você tinha que ter certeza, você tinha que deitar e tal. Lá eu deitei no meio da sala de reunião. Eu falei, gente, acho que eu tô com contração. Ai, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? O Pedro tá em reunião. Aí deram 5 minutos, abriram a portinha, a cabecinha de 3 colegas, um em cima do outro. Aí eu olhei assim, eu acho que eu tô tendo contração. E era mesmo? Só que era só de treinamento, mas como eu nunca tinha sido mãe, eu não sabia que aquilo era só de treinamento. Entendi. E daí lá eu fui, um dos colegas. Aí eu vou ligar pro Pedro. Não, ele tem uma reunião muito importante. Bom, um colega me levou, lá eu fiquei e não voltei mais pro trabalho. Pro trabalho, porque daí, como eu tava com 36 semanas, ele falou: não, você não vai voltar, você precisa repousar, porque você tem que segurar até 38ª. Uau. E aí eu não tinha filho fiz cesárea com 39 e pouco, porque eu falava, gente, eu não vou conseguir ficar com meu bebê. Porque 3 meses na época de licença. Como é difícil para a mulher. 3 meses apenas de licença. Então, ele já começa a contar quando você sai, até mesmo antes de você ter o neném. Uau! E aí, na época, né? E mas aí ele nasceu, beleza, aí você ficou afastada. Fiquei. Ele é de finalzinho de setembro, começo de janeiro eu já estava lá. E aí eles foram bacanas. Eu saía às 4h, quando o mercado fechava, e para dar de mamar e tal, mas não consegui depois dar muito de mamar. Então na verdade, pelas idades deles aqui e o nascimento da clínica, eles são antes da clínica. Eles são antes da clínica. Eu trabalhava no mercado financeiro. Aí o que aconteceu? Foi muito duro eu voltar. Porque eu já não precisava... Graças a Deus, meu marido já estava muito bem. Já tinha virado sócio da empresa que ele entrou e tal. E a empresa foi vendida. Então, estava tudo certo. Né? Óbvio que eu parando de trabalhar, eu não ia ter vários luxos que eu tinha. Viajar para fora 2 vezes por ano. Daí eu falei, para quem viveu do jeito que eu vivi, eu falei, gente... Tá bom já, comecei a olhar assim, será que é isso, criar filho? Porque o que acontecia? Eu saía 6h30 porque daí eu troquei de corretor e fui para Paulista, e voltava, 9h. Isso quando voltava, quando não tinha happy hour com o cliente, quando não tinha que jantar. Aí, eu dava mamadeira da manhã pro meu filho e não via ele acordado. Eu falei, será que isso é ser mãe? Foi muito duro. E isso no começo me pegou demais. E aí minha mãe falava assim, olha... Tá bom, já entendi. E foi incrível. Minha mãe foi super parceira. Me ajudou muito nesse começo com o João. Ela me ajuda, meus pais ajudam a vida toda, né? Mas ela falou, olha, se dê 1 ano. Se daqui 1 ano, quando seus hormônios estiverem ok, né? Porque tudo até estabilizar, volta, né? Aí você faz essa decisão. Não faça a decisão no puerpério, né? Porque você tá muito mexido. Então, 1 ano. E aí... O que me fez real, né? Eu fiquei esse ano me martirizando, tal, nananã. Aí, quando deu 1 ano que eu voltei, eu tirei férias, né? E aí eu queria ir para um resort, sei lá, na Bahia, levar meu filho. E o meu marido queria, não, agora que a gente pode viajar, vamos viajar para fora. E a gente ficou 20 dias viajando para fora. Aí eu falei, oi, que mãe é essa que, quando tem o tempo livre, não fica com o filho? Para mim não funciona isso, a conta não fecha. Eu voltei, meu filho já estava andando. Falei, não, conta não fecha. Eu vou deixar de
fazer isso. No final, graças a Deus, não deixei de fazer nada, mas para poder cuidar dos meus filhos. E aí, pedi demissão. E aí, mercado financeiro, normalmente, assim, você pede demissão, as pessoas tchau e tal. Aí o meu pessoa que era meu chefe na época falou, não, eu não aceito sua demissão, vai para casa, fica 3 meses sabáticos, volta, você está estressado com essa criança pequena. Eu falei, não, eu não vou continuar, eu quero resolver isso agora. Ele falou, não, então faz assim, fica mais um mês só para você passar. Eu falei, não. Você já tinha decidido... Não falei nada para ninguém. E decidi no dia, e pedi demissão, e cheguei em casa, olhei pro meu marido, e falei, pedi demissão. Aí ele falou assim, eu nunca te falei nada para não te influenciar, mas era isso mesmo que eu queria. Eu falei, então tá ótimo. Ah, acabou. Então eu tive esse respaldo. Porque assim, meu marido nunca falou para eu parar. Mesmo sabendo que era aquilo que ele queria. Porque a mãe dele era atriz e parou porque engravidou dele. Ela era atriz da Tupi, da Globo, né? E aí parou e ela ficou de uma certa forma. De alguma forma ele não quis queria interferir, né? É engraçado que eu tô ouvindo a sua história e com certeza quem nos acompanha aqui, sobretudo as mulheres, vão se identificando, né? Porque assim, é quase um raio-x, né? Sobretudo nós homens não conseguimos entender essa... Por mais que a gente se esforce, mas é uma outra ótica, né, de você até reviver esse período e de contar. E quantas outras mulheres também não saem de casa com a dor, com a culpa. E não tem possibilidade de fazer o que eu fiz. Então, eu sou uma pessoa privilegiada, agradeço, obrigada, Papai do Céu, obrigada, meu marido, obrigada por eu ter escolhido esse parceiro, né? Exatamente. Porque também depende... Porque às vezes você poderia chegar em casa e falar, mas você tá louca? Pediu as contas, agora que a gente vai fazer? Exatamente. Né? Então, assim, tudo, né? Meio conto de fadas até, porque, enfim... Então, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada. E aí, o que aconteceu? Bom, já que eu não estou trabalhando, eu vou emendar no segundo, porque eu tiro alguns anos sabáticos, cuido das crianças pequenas e um dia eu empreendo. Tá. Já tinha uma ideia de empreender? Já. Tá. E sempre E aí eu queria uma coisa muito feminina. Tá. E aí eu sempre pensei em salão de cabeleireiro. Tá. Né? Aí o Felipe nasceu, né? O Luiz Felipe nasceu. Quando ele estava pequenininho, uns 3 aninhos, assim, o Pedro já estava assim. Quando que você vai montar alguma coisa? Aí ele já estava incomodado. Quando você vai montar alguma coisa? Eu falei, bom, tá. Fiz economia. A vida toda sem fazer nada, né? Tipo, oi, né? Até para eu produzir mesmo, claro, né? Claro, porque uma questão de mentalidade. Isso. E aí ele estava sentindo falta dessa mulher... né? Nessa caixinha, nessa caixinha, né? Deu. E aí, eu lembro... Aí eu tive muito problema com obesidade, né? Então, sempre, assim, várias vezes na vida, eu engordei, tipo, 30 quilos, 35 quilos. E essa fase das 2 crianças, eu tinha engordado muito. E aí, um dia, eu falei, bom, para começar um negócio, eu preciso fazer um curso, né? Então, eu fui fazer um curso no Sebrae de gestão de salão. Tá. No mesmo dia, eu lembro até hoje, 15 de maio de 2012. Mas então você já tinha decidido por salão de beleza? Por salão. Não, tá. Decidido, eu falei, vou fazer o curso, vou ver o que vou que é. sentir, e aí eu decido se vai ser esse caminho ou não. Tá. Lá fui eu. Uma segunda-feira, comecei o curso, tal, olhei aquilo. Nesse mesmo dia, eu fui num médico, né, numa clínica médica, e comecei a fazer uma dieta. Essa dieta durou... Em 9 meses, eu emagreci 35 quilos, só na boca. Uau! Né? E, ao mesmo tempo, eu estava fazendo o tal curso. Aí, Fabiana, a dieta aqui, 9 meses, 35 quilos. E aí... Resolveu sua vida, Camila. Nesse tempo que eu estava fazendo eu emagreci. E aí, eu realmente fiquei... Mudei, né? Então as pessoas me olhavam e falavam, não é possível. Não é possível e tal. Uma mudança física, né? Aí um dia, quando meu pai estava fazendo 70 anos, ele já fez 80. No aniversário dele, um dos melhores amigos dele é médico e tem algumas clínicas médicas.
E ele falou, poxa, Lica, você tá tão bonita, vai lá na clínica fazer X tal aparelho. Daí eu falei, ai, meu, nem acredito nessas coisas. Eu era totalmente cética, eu achava que os aparelhos nem funcionavam. Mas lá fui eu, né? Tava magra, tal. Falei, mal não vai fazer. E comecei a fazer e fiquei quieta. E o Pedro, ele falou assim, meu, o que tá acontecendo na sua barriga que tá... Nananana. Eu falei, você percebeu? Mudou, né? Você percebeu? Ele falou, percebi. Aí eu falei, eu tô fazendo tal aparelho, tal. Não acredito, tal. E aquilo me deu um clique. Nossa. E essa clínica, você fica muito tempo nela, se você tem tempo. Então, eu deixava as crianças na escola, eu ia tomar café da manhã lá, almoçava lá, fazia os grupos, né? Que é como se fossem alcoólicos anônimos, mas de gordinhos. E, enfim, me dedicava. Eu olhei tudo aquilo de mulher, e eu, já magra, e reconstruindo a minha vida, minha autoestima e tal. A cabeça ali tava, né? Aí eu falei, você quer saber? Eu vou mudar para estética, porque não que as pessoas fiquem perfeitas, sabe? Que eu acho que isso nem existe, mas que elas melhorem. Estejam se bem com elas mesmas, né? Caraca, nunca imaginei que tivesse sido essa história. É. E aí eu comecei a fazer business plan e falei, eu quero montar do lado, porque eles nessa clínica não tinham essa parte de estética. Tinha uma parte de exercício e tal, mas faltava essa parte de estética. Entendi. E aí também foi outra coisa bem dura, porque eu achei que eu montando ali, que eu ia bombar, bombar. Todo mundo acha que é assim. Não, é porque o papel aceita qualquer coisa. Com certeza. Né? Ó, deixa só eu pedir pra você que tá acompanhando a gente aí, não esquecer de dar a sua curtida aqui no vídeo, comentar o que você tá achando dessa história aqui, de inspiração pra gente também compartilhar com seus amigos e ativar o sininho pra você receber as notificações. Comente, faça perguntas. Comenta. Você que é homem, também. Você que é mulher, que nós estamos aqui conhecendo a história da Lica. E aí, você achou que você ia bombar. Vou abrir aqui do lado e vou... Só que não, né, gente? Foi muito difícil. Os 3 primeiros anos foi assim, de sentar e chorar, de falar, meu Deus, né? E aí eu tive que investir muito e a gente já tava bem. Só que daí você vai investindo, você vai falar assim, eu tô tirando o dinheiro, né, a reserva da minha família. Você começa a pirar, né? Eu tive que me reinventar e consegui. Enfim, e aí eu fui vendo o que dava certo, fui tirando o que dava errado, consegui desenvolver uma depilação a laser só super fazer segura. Um adendo aí, porque assim, eu trabalhei muitos anos em farmácia de manipulação. Uhum. Foi meu primeiro emprego, depois eu fui para uma outra farmácia. E assim, hoje eu percebo que o ramo farmacêutico mudou, tipo, absurdamente, assim. Eu lembro que na minha época a farmácia ganhava dinheiro vendendo remédio para pressão, para regime e tal. Hoje a questão cosmética, dermocosmética, tá, assim, eu nem sei se eu conseguiria continuar nisso. Há 10 anos você abriu, como é que estava o mercado estético nesse momento? Então, o mercado estético é uma coisa que só vem crescendo, né? Então, já estava bom. E muda, tipo, meu... Então, gente, é uma loucura, porque os aparelhos custam, assim, um absurdo. E todo ano tem alguma coisa nova. Todo ano. Todo ano. Então, por exemplo, ontem chegou uma máquina minha, que se eu falar aqui... nova, que tem 2 clínicas no país só, em São Paulo, que tem a minha e outra, com uma tecnologia de criar músculo. Uau! Você fica lá e é como se eu estivesse fazendo Calil. academia. Calil, ele encontrou o que você precisava. Olha, eu vou me transformar, porque eu já vou fazer o regime dos 35 quilos. Não, mas porque eu tô te perguntando isso porque, assim, já tem mais de 10, mas assim, você começou... Ali também já estavam... Quer dizer, hoje deve estar muito, muito mais evoluído. Não vou dizer pior, né? Tá muito atualizado. Mas ali, como é que você foi entender do business ali? Tipo... Na raça. Na raça? Intuitivo, tipo, total? que equipamento? Ninguém te ajudou pra ir? Na época, eu ainda continuo com essa amiga, Helena Querbel, que é uma cirurgiã do aparelho digestivo. Ela estava nessa área já de... Só que daí ela fez uma pós em dermato. Então, na época, ela falou, olha, eu quero migrar
para essa área. Eu falei, tá bom, então na parte médica você é minha sócia, você me dá um respaldo técnico. Boa. Entendeu? Sim. Que aí vem as parcerias. Sim. E contratei também uma fisioterapeuta que montou todos os meus protocolos. Então, assim, eu contratei e uma outra, uma menina especialista, fez GV, especialização em área da saúde, que também ajudou tudo isso. Então, tecnicamente, não fui eu, né? Tá. A minha parte fica mais financeira, mais administrativa, mais gestão de pessoas e tal. E as delas, eu tive assessoria, né? Não conseguia. Mas o duro é que você não consegue ter tudo. Porque tudo é muito caro. Sim. Né? Uma máquina minha de depilação custa 600 mil reais. Eu tenho 3. Entendeu? Sim. Então, fica inviável você ter tudo. É muito investimento. Sim. E aí, a gente comprou, né? Eu comprei essas máquinas mais simples. Eu não comprei logo... A época, né? A época. E comecei. E aí fui, né? Aí a gente locava uma máquina de depilação, aí foi dando volume, aí eu fui locando, ao invés de uma vez a cada 45 dias, uma vez a cada 30, fui desenvolvendo meu método, porque não basta ter só a máquina, você tem que saber usar e mensurar para cada tipo de pele e tal. E foi uma coisa que eu desenvolvi muito. Porque aí você vai tentando, você também vai buscando compreender que, por exemplo... a máquina X, o outro lugar também tem a mesma máquina, mas agora eu preciso buscar um diferencial, porque a máquina por si só é a mesma. Então você foi amadurecendo tudo isso. Eu acho que além disso, tem a confiança, né? Eu sou uma pessoa muito certinha. Tá. E estética no Brasil não é certinha. Então as pessoas banalizaram muito, por exemplo, depilação a laser. Gente... Quando vocês levarem alguém ou forem numa clínica de depilação, procurem no Reclame Aqui, gente. O que queimam de pessoas? Olha, eu posso te falar, eu ganhei da minha mãe. Minha mãe fazia um tratamento e ela ganhou um pacote lá e ela me deu pra fazer a barba. Eu fui uma vez e não voltei nunca mais. Pois é. Você tá maluco, cara. Eu sou anti-dor, né? Tudo que dói pra mim não vale. Mas é só porque dói? Ah, cara, tem uma parte da barba que eu vou te falar. Então, era meu método, dolorido. Pelo menos só fiz essa única vez. A minha depilação não dói. Não dói. Não é que não doa nada. Sim. O que a gente faz a comparação? A gente faz a comparação que dói muito menos do que a mulher fazer com cera. Muito menos. É que o homem é mole, né? O homem é mais mole. O homem é mole. Mas deixa eu te falar, tem tanto homem fazendo, tanto homossexuais como héteros. Hoje não tem mais essa de... Sim, eu fui fazer a parte de barba da barba, que assim, nossa... Não, é incrível. Senhora. A gente tem muito paciente. Tem, tipo, a esposa faz... Porque depois... aí eu acho que é onde... Aí eu deixo voltando, porque aí a gente entra no diferencial do protocolo. Isso. Né? Por exemplo, você vai montando ali, baseado na confiança, o teu trabalho. Exatamente. Então, boca a boca, né? Então... Óbvio, a minha não vai ser barata que nem da esquina, mas você não vai ser queimado. Sim, não. Mas aí tudo... mas aí tem carro de... Começa com 80, tem carro que vai até... exatamente. Então, na hora que a pessoa depende do carro. Fala, é caro, eu tento mostrar um valor, né? Não o preço, o valor do meu produto. Sim, exatamente. Que é muito bom. Exatamente. Entendeu? Porque aí é realmente buscar o ponto de equilíbrio para que o cliente enxergue isso. E aí, tudo na vida vai ser assim, né, gente? Supermercado, loja de roupa, tem a mais acessível para a pessoa e tem aquela que ela pode... Né? Eu sempre digo, produto caro. Mas aí... produto que cabe dentro da sua realidade. Aí é que o brasileiro é doido. Como que você leva uma adolescente, 16 anos, para fazer em determinados lugares sem pesquisar? É um risco, você entende? Né? Não faça. Não faça. Porque é estética, né? Se der ruim... Não faça. Só que o povo... É feito contrário, né? O povo não tá nem aí. Se der ruim, é exatamente isso. Vai ficar pior. Pô. Não, eu concordo. Eu acho que tem que ter muita disciplina e o que você falou, confiança, né? E aí, assim, ó... A mesma máquina que eu tenho, alguns lugares tem, né? Aí todo mundo fala, mas é a mesma máquina. Eu falei, bom, mas eu sei a máquina que eu estou usando. Porque a ponteira dessa máquina, quando queima e ela tem um tempo de vida, custa 165 mil reais. Uau. Eu duvido que os lugares cobram barato tem um negócio desse, não é impossível. Não, aí, quando quebra,
Quem disse que a esquina troca a ponteira e não usa sem estar fazendo efeito? Eu sei, porque eu entrego. Sim. O ano passado, eu tenho 3 máquinas, queimou minha ponteira, se eu não me engano, em julho do ano passado. Eu fiquei operando com 2 máquinas até conseguir, em março, comprar a ponteira. Que empresa que faz isso? Exatamente. Mas, quer dizer, Lica... Lógico, tem muita gente idônea, mas sim, eu sei o que eu faço. Mas a gente até... Você tinha o seu backup e você se deu o trabalho de segurar ali até fazer porque pandemia, eu não voltei com tudo. Mas, na verdade, gente, assim, do ponto de vista empresarial, isso assim, é essencial. Porque, assim, não é o preço, né, o que vai segurar o cliente. Porque, assim, se você faz um trabalho em um lugar, seja qualquer área que for, né? A gente até fala muito isso em treinamentos, né? Para os empresários e tal, que participam dos grupos, de que, assim, você cobra um valor. Mas, assim, você teve entrega, né? Gerou uma satisfação. Por exemplo, a mulher que foi lá, quantos lugares ela passou antes? Ela vai pagar mais caro, mas realmente deu diferença? Diminuiu? Resolveu? Tudo isso... Além de gerar confiança, vai gerando uma rede de... Tem uma questão muito importante, né, gente? É a honestidade, né? Tudo bem. Não é porque o mercado é desleal que eu preciso ser desleal. Exatamente. Nada como deitar a cabeça no travesseiro. Assim, e outra coisa, você cuida de saúde. Muitas vezes as pessoas veem estética de uma forma, mas é saúde. É como você falou. Se você fizer um procedimento errôneo... Quanto a gente escuta falando na TV aí, eu não sou especialista na área, né? Mas tem gente que morre em mesa de cirurgia. Mas o reclame é aqui mesmo, tem você abre lá, você vai... Que coloca produto, sei que tipo... Poxa, produto automotivo num ser humano. Eu já vi coisas desse tipo. Aí você fala assim, poxa, mas como assim, Fabiano? Tem maluco pra tudo. Tem maluco paciente pra tudo também. Tem dos dois lados. Mas você não vai se degolar isso assim, você responde civilmente e criminalmente por isso. E aí eu mando o paciente embora, né? Quando não dá. Assim, eu falo, olha, a gente não vai fazer o procedimento. Ah, mas eu quero, porque eu quero. A gente não vai fazer o procedimento. E o meu reclame aqui, há 10 anos, tem uma reclamação, que foi exatamente de uma pessoa que eu mandei embora. Se você olhar... Que é o cliente ideal, né? Você ter consciência... Não, depois, olha lá, você olha o negócio, qualquer um vê que a pessoa não estava com os hormônios... Tranquilos, né? E a gente fala com muito carinho, mas a gente sabe o que a gente está falando, mas a pessoa escuta o que ela quer, né? Sim, então ela não estava realmente no Mas eu acho que é você manter o valor realmente daquilo que você entrega, né? Bom, nessa linha de tempo, como é que estava a maternidade aí? Então, aí eu já estava meio cansada, não é cansada, mas assim, você ficar em casa cuidando de filho e tal... É uma loucura também. Quem é do mercado, né? O que você vivia. Mas foi uma delícia, emoções. Por exemplo, a gestação do Felipe. Gente, foi a coisa mais deliciosa. Porque você estava parada. Porque eu estava com um filho pequeno, mas eu sempre tive ajuda, né? E tava... Você curtiu. Gente, delícia. Obrigada, papai do céu. Sou muito grata. E aí, ainda era aquele telefoninho feio, horrível. Que mal tirava foto, ficava as fotos com quadradinho, assim. Era cobrinha o brinquedo. Aí eu tirava foto pro meu marido da minha barriga e falava, ai, gratidão, obrigada, porque não... E dormia, babava. Então, eu aproveitei muito a gestação do Felipe. Né? E aí, uma pergunta aleatória. Comportamento, né, do João nesse contexto de geração e tal, e do Luiz Felipe, você percebe que... A diferença? Total. Assim, Sério? Total. Pra você ter uma ideia, são completamente diferentes. Porque eles viveram as gestações... O meu mais velho é super ansioso, agitado, ansioso, que nem eu, né? Um pouco daquilo, né? Ele, a primeira vez que eu levei ele na corretora, ele tinha 8 meses. Ele pegava aquele microfone, parecia que ele ficou ouvindo eu cantar o mercado. Meu Deus. Né? Então, assim, ele é muito mais estressado. Energia, até arrepia, gente. Até arrepia. Imagino. Porque é isso, sabe? E eu tenho certeza que... Óbvio, eles podiam ser diferentes. Eles iam ser diferentes, são 2 pessoas diferentes, apesar de ser o mesmo pai, mesma mãe, mesma casa. Mas essa agitação do João, eu tenho muita
certeza que foi por conta dessa agitação minha nesse período. Nesse período de trabalho. E aí, quando você, então, resolve abrir a clínica, empreender, aí já tá numa outra vibe. Eles já estão maiores. Já estão maiorzinhos, um com 4, outro com 6, né? Sim. Então, já mais independentes, né? Já ficavam na escola um período maior, sei lá, das 7 às 3 da tarde. Então, foi mais tranquilo. E eu acho que você também estava mais preparada, né? Você já tinha ficado ali um tempo. Talvez dá até vontade de voltar um pouquinho. Muita vontade. Né? Porque você sempre foi muito de fazer, né? De fazer. E esse emagrecimento me deu aquela força, né? De autoestima, de eu posso de novo, que eu conquisto. Enfim, porque a obesidade é uma coisa que não é só porque a gente gosta de comer, sabe? São vários fatores. Vários fatores, hormonais, né? Internos e externos, né? Ô, Lica, como é que foi... Como é que você, sei lá, não avalia, mas a sua visão enquanto você no corporativo e hoje como empresária, assim, muda tudo, assim, né? Muda tudo. É que você teve uma pausa entre uma coisa e outra, porque normalmente a gente vê as pessoas saindo do corporativo e já engatando ali no empreendedorismo. Essa pausa acho que te trouxe um pouco mais de assentamento ali, né? E saber que eu tinha as costas quentes, né? Também. Porque você empreender com nó no pescoço, esquece. Vender almoço para comer a janta é diferente. Tipo que nem eu tô agora. Como você falou, é privilégio mesmo, né? Assim, então, ter essa condição. Porque geralmente as pessoas começam... Pegam o dinheiro da vida acham que o papel tá certo. Mas isso é uma coisa que você falou que é muito característica, né? Porque, assim, quando não se tem um planejamento, um orçamento, né? Toda uma estratégia por isso, a gente não tem... A partir do momento que você empreende, você não tem a segurança que o regime CLT te traz. Exatamente. Né? Então, exige muito da gente ainda mais planejamento por exemplo, um 13º, um 14º, férias. Você não... E vendas é estimativa, né, Calil? Você pega assim, por exemplo, entrou no mercado totalmente novo. E você tem que desenvolver uma marca, né? Que é diferente. Por exemplo, eu compro uma franquia. Eu vou lá e compro uma marca existente que o mercado conhece e já tem uma reputação por trás. E quando a gente fala de saúde, é muito complicado, né? Sim. Com certeza, essa sua idade hoje de empresa, ela traz uma maturidade. Como você falou, poxa, quando eu abri no Alphaville, eu tive um retorno muito mais rápido. Porque você já tinha um case de sucesso por trás que carregava essa marca. Agora você começar uma marca do zero. Cara, você pode colocar o maquinário, o valor que for. A pessoa não sabe quem você é. Mas você é desconhecido, né? Eu pesquisei algumas franquias, né? Antes de decidir carreira solo. Sim. Mas eu queria tudo do meu jeito. Mas fantástico. Eu queria tudo certinho do jeito que eu sou. Eu não queria... Você não queria se encaixar no molde de ninguém, né? Assim, você consiga. Justamente o que você falou, né? Você falou, poxa, eu fui privilegiada. E com toda certeza. Porque assim, você teve um tempo, tinha um colchão para isso, tinha... Porque a maioria dos... Existem estudos, né? Que as empresas, a grande maioria, não passa dos 3 anos. 3 anos, 60% delas não continuam. E por quê? Porque a pessoa precisa comer. Ela não se preparou para esses 3 anos de dor. Ela, como você falou, ele comprou uma ideia que daqui 6 meses ele estaria faturando um valor tal. Isso na verdade, não é um conto de fadas, né? E assim, quantas coisas acontecem em 3 anos? Todo mundo me vê linda na foto, fala, chegando de carro blindado. Gente. Mas assim, é o que eu falo, assim. Você abriu, você tem um negócio, beleza, você vai abrir e tal. Se der tudo certo, você vai. Mas assim, e se nesse meio do caminho vem uma pandemia? Né? Ou 2 colaboradores seus resolvem ir embora do nada? E foi o que aconteceu comigo. O que aconteceu? Eu fiz um colchão grande, já tinha lá um dinheirão. Né? E aí que eu falei, meu marido me colocando pilha, né? Porque no mercado financeiro eles pensam, né? Que eu já não sou mais dessa área. Ele é do mercado financeiro? Ah, tá. Ele é também. E aí, não, agora tá dando certo essa, abre uma, não, vamos ter que vamos escalonar. E lá fui eu, peguei minha gordurinha e abri 2 clínicas. E veio a pandemia, meu querido. Entendi. Meus queridos, vocês imaginam? E aí eu tava sem o colchão. E minha adquirente era uma adquirente menorzinha. E o medo dela quebrar?
Uau! O que eu fiz? Eu e ele, né? Antecipa tudo. Nunca precisei antecipar nada. Antecipa tudo. Melhor você perder esses %. E na época, os juros não estavam tão alto como está agora. Valeu super a pena. E fica com o dinheiro. Aplica o dinheiro, né? Foi a melhor coisa que eu fiz. Óbvio, graças a Deus, a empresa não quebrou. Não quebrou, deu tudo certo. Né? E, enfim, aí fui pegando empréstimo para pagar os funcionários. Estou pagando até hoje. Imagino. Estou pagando até hoje. É o preço de também ter conseguido manter todo mundo ali. Isso é bom para você, né? De alguma forma, enquanto empresa, porque... E você sabe que foi muito bom para os meus colaboradores. Eu acho que depois disso eles começaram a me enxergar diferente. Eles entenderam que eu não estava lá para ferrar. Que a gente é uma parceria. Eu preciso aqui, deles, né? É uma troca, né? Lica, mas a gente sofre de uma cultura, né? Que as pessoas acham que, como eu falei, as pessoas acham que o empresário... Só de você falar que você é empresário, cara, você é bem-sucedido. Isso não é verdade. Não é verdade. Existem empresários bem-sucedidos, mega bem-sucedidos, existem empresários, cara, na condição de fechamento. Então, assim, aí quando a pessoa fala, eu sou empresário, né? Mas tem condição. Infelizmente é isso, né? É uma faca de dois gumes, né? Se você chega, você é empresário, você tem uma empresa, é um mercado que é muito competitivo, né? Se você chega ali com um carro popular, então isso aqui não tá tão bem. Porque o dono chegou aqui, ele chegou com um carro popular. Se você chega com um carro muito bom, o funcionário olha pra você e fala, ele tá muito bem. Mal sabe que não sou eu que paguei, né? Tá no boleto, né? Então, assim... É tudo muito relativo hoje em dia, a gente vive num mundo de ilusão, né? Que as pessoas vivem nessa... Quantas celebridades a gente vê hoje, né? Que posta um monte de coisa bonita e daqui a pouco aparece na TV que o cara deve não sei quantos anos despejado. Então... imagem. É um mundo... exatamente. Ô, Lica, pra gente ir caminhando aqui pro final, como que, por exemplo, do ponto de vista de atendimento, isso nem tá na pauta, agora que me veio aqui na cabeça. Qual que é o segredo de lidar com o público da estética? Porque é muito aquém, né, do nosso movimento, né, do nosso mundo. Como que é? É difícil. É difícil. É difícil, mesmo porque quanto mais poder aquisitivo a pessoa tem, mais exigência ela é. E eu atendo um público A, B ali, né? A, B querendo... Porque assim, eu tenho público assim, que é A, e que vai e paga. E eu tenho público que eu construí a vontade dela poder estar lá. Porque Legal. X pessoas vão, porque conhece, quer fazer lá, né? Então, são 2 públicos que eu tenho. O público A é assim, tem que estar tudo impecável. Tudo impecável. E aí eu venho, né, de uma experiência que graças a Deus, que eu posso viver nesse mundo e tentar levar para minha equipe que não tem essa possibilidade algumas coisas diferentes, né? Fazer a minha equipe ter algumas experiências e visão diferente. Legal. Porque elas não conhecem isso, elas não vêm desse mundo, e né? Quando você abriu, o seu objetivo já era realmente nesse público. Então, você de alguma forma, você estava mirando sempre para o mesmo lugar ali. Com excelência de atendimento, com qualidade, né? Porque você não consegue fazer tudo isso com um ticket pequeno, claro, né? O ticket pequeno, você vai lá atender num lençol, sem lençol, na maca direto com papel. Não, na verdade, tudo repercute, né? Desde o atendimento, desde que você tá falando. Exatamente. Tudo tá envolvido enquanto você Não, e salário também, né? Você tem quantos colaboradores? Hoje, uns 29, 30. Nas eu cheguei duas. a ter 40 e poucos, né? Uau, mas ainda 29 é bastante também, né? E aí o horário da clínica? Das 8 da manhã às 20h30. Uau, até a noite. Sábado... Segunda a sexta. Sábado das 8h30 às 17h30. Tá. E aí domingo não abre. Domingo e feriado a gente não abre. O que tá em alta aí? Qual que é a moda do momento? Então, a moda do momento são os aparelhos musculares, né? Porque você imagina você ficar deitada e criar músculo. É incrível isso, né, gente? Dá pra dormir lá dentro? Vou colocar de... Funciona mesmo isso, gente? Funciona, comprovado.
E você sente, né? Você sente. Porque dá pra sentir, a né? A pessoa que tá mais gordinha, ela não enxerga tanto o resultado, né? Porque você tem o músculo, você tem a gordura e a pele. Então, você tá trabalhando o músculo. Tá. Né? Mas você realmente tá tratando o músculo. Ó, quando eu fui fazer em outra clínica, o primeiro aparelho que eu tinha, né? Eu fui fazer na outra clínica para ver se eu gostava, tal. Aí fui. Que também é bom, é que eu tô com melhor ainda. Fui e fiz interno de coxa. Visualmente eu não vi diferença nenhuma. Mas, na hora de fazer exercício, o agachamento... Já te fortaleceu. É outro. O meu personal olhou para mim e falou assim, mas como que você... Nossa, você melhorou no agachamento, né? O cara viu, entendeu? Desculpe a ignorância, mas isso tem indicação médica, é tudo legal, tudo ok. Super, tudo que eu tenho na minha clínica Não, pela tô dizendo Anvisa. legal do ponto de vista, assim, de que não faz mal. Uma forma, não faz mal. Tem as contraindicações, daí, antes da pessoa fazer qualquer equipamento, tem uma anamnese, tem um contrato, tem um termo, né, de responsabilidade que eles assinam. Que legal. Aí, Fabiano, eu acho que você pode... Com esse pacote que eu vou ganhar promocional, acho que eu vou lá ganhar uns... Outro dia um amigo meu falou assim, pô, Lica, você podia estar melhor, né? Tipo, um shape melhor, porque, né, você tem todos os aparelhos lá. Mas eu estou trabalhando, eu falo assim, querido, mas casa de ferreiro e espeto é de pau. É que a pessoa acha que você tem uma clínica que você vai ficar o dia inteiro... Tá? Eu achei que eu fosse fazer talvez fosse massagem, até... que eu ia ficar... Não aproveita nada, né? O que eu faço é botox. E preenchimento, sabe? De vez em quando, aqui na boca. Dá uma arrumadinha. Uma arrumadinha, mas nada muito exagerado. Porque não dá tempo, né? É um ambiente de trabalho, né? É muito diferente, né? E aí você tem um tempo livre, você quer ir pra casa, ver seus filhos, seu marido, seu cachorro, né? Gente, tudo isso dá bastante trabalho. Desculpa, cortei vocês aqui. Imagina. Nós vamos passar aqui, né, o endereço das clínicas para vocês. Vamos divulgar o @, também da clínica e o contato da Lica também. Um papo bom, um papo gostoso, amei, né? E é uma outra vertente. Acho que dos papos que a gente veio tendo aqui, você trouxe uma outra ótica que é legal, que é uma coisa que também outras pessoas vivem, né? Nem todo mundo... sei lá, vive história de tanta dor ou de tanto sofrimento. É legal você... E eu acho bonito isso, eu agradeço por ter sido privilegiada, né? Eu tenho essa consciência. Eu acho que nada é por acaso, né? Sim. Então, assim, a gente tem que entender também e agradecer, falar assim, sou merecedora. Exatamente. Porque em algum momento eu fiz pra merecer. Né? E eu batalhei demais. Eu acho que esse é o grande ponto. De tipo, se em algum momento você teve o privilégio, é porque o Fabiano falou isso lá atrás, né? Você plantou e você que a gente colheu. Numa cultura que, infelizmente, muitas vezes quem é bem sucedido é visto como oportunista em algo. Como né? caiu no colo. Criou-se uma cultura disso, de falar, poxa, a gente vê alguém bem, assim, vamos pensar um pensamento bem rasteiro, né? Primeira coisa que eu vi alguém já falei, ixi, o que ele fez pra estar com isso aí? Nossa, ele fez algumas... Só que a pessoa não olha quantas vezes ele tava dormindo e você tava ralando, acordando muito cedo, dormindo muito tarde, estudando pra caramba. Exatamente. Você vai colher só isso. E eu acho assim que você que nasceu em berço esplêndido, muitas vezes você fala, pô, fulano nasceu em berço esplêndido. Cara, tem que ser grato pelas oportunidades e tem que correr atrás do seu, né? Meus primos, por exemplo, quando a gente era mais adolescente, estavam numa outra condição. E eu falava assim, não se sinta culpado, aproveite. Exatamente. Aproveita o que você está tendo, vai estudar. Faz sem culpa. Pô, hoje... Um desses meus primos tá, tipo, voando aí. Não, até porque, se você parar pra pensar do ponto de vista do plantar pra colher e das consequências que a vida tem, é o comportamento dos seus 2 filhos. Né? Isso te traz exatamente a lição de que, assim, do momento que você passou, né, nessa sua história toda. Ou seja, nada é fácil pra ninguém, né? Não, gente. Eu vou e a fazer minha sua fase, dor pelo menos é não é maior fácil pra porque gente. É sua. Né? A minha dor é maior porque porque é minha. É sua. A gente tá na... Exatamente, né? exatamente. Só você pode sofrer sua dor. Ó, nessa temporada não, nessa edição especial, eu tô pedindo pra que essas mulheres e mães e empresárias deem uma dica, de repente, pro nosso público, alguma dor que em algum momento elas tiveram enquanto negócio,
ou algo que inspirou muito e de repente com o objetivo de compartilhar, né? Se isso serviu para mim, se isso servir para você, você pode usar. Se você quiser olhar para a câmera, você pode olhar e falar diretamente com elas. Mulheres, quando vocês acreditarem em alguma coisa, mas assim, tem que vir de dentro do coração. Mão na massa, mas com toda a energia. Sei que de vez em quando a gente esmorece um pouco, mas na hora que você acredita que pode, você pode. Corre atrás que você pode. Muito bem. Tá acontecendo uma sinergia aqui nesse negócio. Muito bem, Lica, muito obrigado. Eu que agradeço, foi demais, foi uma delícia. A gente demorou pra esse encontro, mas foi na hora que tinha que ser. É isso aí. Como tudo na vida. Mais uma vez aí, a gente vai deixar todos as informações da clínica aí pra vocês conhecerem. Além de qualquer coisa, tomem um café, Lica. Dá pra bater papo. E se precisar, exatamente, me chama, a gente bate, convidar toma um você para visitar o nosso grupo com também, certeza. De repente para até as empresárias de um dos grupos que você for, para você conhecer, também entender como é que funciona. Feito o convite aqui para você. Prazer. E é isso, né, meu amigo? Vamos caminhando pro final, né? Vamos em frente, obrigado. Que pena, eu ia ficar aqui a tarde inteira. Não, mas é que eu tenho um relógio ali, entendeu? Tá porque bom. senão a gente vai embora. Continua. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Mais uma vez, curte, comenta, compartilha, né? Vamos proliferar notícia boa, energias boas aí. Ativa o sininho para da próxima vez você receber a notificação. Obrigado também por você estar aqui com a gente. E até semana que vem, certo? Pessoal, gratidão, muito trabalho, dedicação, empreendedorismo. Vamos em frente. Bora. Gratidão. Até semana que vem.